Olá, magnífico dia, amados irmãos. Paz, amor, fidelidade, prudência e a intencionalidade de fazer um magnífico dia na presença do nosso Deus amado. E aí, estão todos bem? Passaram bem a noite? Vamos nos abastecer do nosso alimento diário, aonde nós tiramos força, entendimento e onde nós nos banhamos no Espírito Santo para compreendermos a vontade do Senhor, para fazermos os nossos atos, das nossas palavras, pensamentos e ações caminhos bons, né? E com os nossos dons que Deus nos dá, nós possamos acessar de fato o bom, perfeito e agradável do Pai, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. No capítulo de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de Estevão, que é um exemplo maravilhoso. E vamos entender também o começo do crescimento das responsabilidades da igreja cristã primitiva. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a leitura e a compreensão de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Já que a gente compreende que naquela época as viúvas sofriam porque elas não tinham seus maridos para trazer o sustento para casa. Então, de fato, elas dependiam do alimento que era distribuído pela igreja, né? Pelas doações daqueles que tinham mais que outros. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Bom dia, minha amada Rose. Paz, amor, fidelidade e muita bênção no teu dia hoje. Acabei de iniciar também um estudo. Hoje a gente vai conhecer um pouco do servo chamado Estevão, que tem um lindo exemplo para ensinar para nós. E também vamos compreender aonde as responsabilidades da igreja primitiva começaram a crescer. As viúvas naquela época, elas não tinham fonte de alimento, porque não tinham seus maridos, né, para levar o sustento para casa. Então, pelo crescimento das responsabilidades, os discípulos foram obrigados a levantar sacerdotes para que pudessem compartilhar das tarefas e eles não deixarem de exercer o que Deus os levantou para fazer, né? A pregação do evangelho, as orações, os milagres, enfim. Estou no capítulo 3, no versículo 3 agora. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da palavra, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos,
dos judeus de Cirene e de Alexandria. Oposição que a gente chama aqui, que a gente entende, é a inveja, né? E quando alguém está se sobressaindo, vem um outro grupo e vai lá e o ataca, né? Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja, não adianta ir de frente contra aqueles que Deus levantou. Então, subornaram, olha o que aconteceu já lá naquela época. Então, subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, pagaram para se levantar um falso testemunho contra Estevão. Com isso, agitaram o povo, e o povo, por falta de entendimento, vai com a manada. Os líderes religiosos e os mestres da lei, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Na cabeça deles, daqueles sacerdotes lá, daqueles mestres da lei, eles de fato acreditavam que eles eram os soberanos da terra, que eles eram a própria lei. Como eles rejeitaram Jesus na concepção deles, gente, olha, eu acho isso muito importante. Na semana passada, no outro estudo, na própria palavra do Senhor, foi desperto para a gente que nós precisamos ter atenção naquilo que a gente acredita. Nós precisamos ter a autorresponsabilidade e o interesse de buscar se aquilo que a gente está abrindo a boca para profetizar é proveniente dos princípios da palavra, né? Se está baseado no Evangelho, ou se é alguma coisa que nos contaram, nos ensinaram na nossa primeira infância e a gente acredita, mas que na realidade não serve para nada, a não ser para nos impedir de enxergar o que de fato é real, o que de fato vai fazer a gente crescer. Olha, por exemplo, lá atrás, aqueles sacerdotes, aqueles líderes lá, aqueles homens da lei lá, eles acreditavam tanto, né, que eles valorizavam mais a Moisés do que a Jesus quando chegou. Mesmo Moisés falando que futuramente ia chegar alguém, mesmo com João Batista falando que iria chegar Jesus, esses caras continuavam lá no mundinho deles, na bolha deles, que não deixava nada penetrar ali. Ou seja, se a gente não for desperto como o livro de Romanos nos ensina, a estarmos nos renovando, estarmos sempre nos abastecendo na palavra, a gente vai ficar leigo, a gente vai ficar preso numa coisa que não vai deixar a gente prosperar e a gente vai acabar se afastando do Senhor. Até hoje, né, os judeus, eles não enxergam Jesus como Salvador. Eles estão esperando Jesus vir. Quando Jesus já veio, já foi, vai voltar. Compreende? Por causa da mente. Se nós não nos permitirmos e não nos analisarmos, a gente fica profetizando uma coisa que não vai levar nem nós, nem ninguém a lugar nenhum. É da nossa responsabilidade estar sempre buscando o melhor, estar sempre fazendo o melhor de acordo com a vontade do Senhor. E se na palavra do Senhor é o caminho, nós temos que prestar atenção em nós. Como membros do corpo de Cristo, a nossa obrigação é levarmos a palavra de forma correta. Mas para levar a palavra de forma correta, nós precisamos viver da palavra. Ou seja, compreender, guardar, praticar, viver aquilo de fato. E pedir sempre o direcionamento do Espírito Santo, porque sem Deus nós não somos, não fazemos e não acessamos nada. O que mais a gente tira, a minha concepção, o meu ver e a minha didática é essa. É estudar, compreender a palavra e trazer para a atualidade. Porque se a minha bênção vem da minha ação, eu preciso plantar uma boa semente hoje, porque aí eu sei que eu vou ter uma boa colheita amanhã e assim sucessivamente. Mas se eu viver de qualquer
jeito, acreditando em qualquer coisa e ainda propagando essa qualquer coisa, o que eu vou colher? Então, sabe, não é só você falar questão de inteligência. Não, não é questão só de inteligência. É questão de você olhar para você e ver o que você quer. Qual é a semente que você quer colher amanhã? Olha, por que você está plantando hoje? A gente está vendo aqui que mentira, falsidade, falso testemunho vem lá da época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. E nada muda nos dias de hoje. A tecnologia chega, facilita a nossa vida, né? Você vê que as viúvas hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, elas hoje não morrem de fome, elas hoje não ficam esperando o alimento da igreja chegar. Né? Porque a igreja primitiva aqui, ela pegava as doações daqueles que tinham um pouco mais e alimentava os necessitados. Coisa que, se bobear, as igrejas de hoje só fazem quando há uma catástrofe, como a gente está presenciando de agora, lá dos Irmãos do Sul, que não só as igrejas, mas geral, todos os brasileiros tementes a Cristo estão ajudando de alguma forma. Ninguém está parado. Só que lá naquela época era diário, era da responsabilidade da igreja. Mas com a chegada da tecnologia, da sabedoria que Deus vem dando ao homem no decorrer do tempo, as coisas estão mudando. As viúvas hoje não dependem. Elas estudam, se capacitam, se aperfeiçoam e vão servir outras pessoas. Seja com o seu esforço, como os homens fazem, né? Ou seja com o seu conhecimento, com o seu testemunho de vida, como eu e milhares de mulheres fazem hoje em dia, independente se são viúvas ou não. A sabedoria, ela está disponível para qualquer um, independente se é homem ou mulher. Antigamente, o sustento da casa era obrigação do homem. Só o homem podia sair, trocar suas horas, né, da sua vida, trabalhando braçalmente ou, enfim, fazendo o que tinha que fazer naquela época, que não era muito, comparando com o que a gente tem hoje. Hoje temos várias profissões. Hoje nós podemos servir de N formas, basta a gente se interessar, buscar e acessar. Mas o fundamento é o mesmo, servir ao próximo. Tem um drive mental aí que fala: quem aprende não depende. E é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida diariamente. Aprender para não depender. Porque se eu sei uma coisa, eu vou me aperfeiçoar naquilo, eu vou me abastecer de todas as informações sobre aquilo para eu pegar e ajudar outra pessoa. Isso me fez lembrar uma conversa que eu tive ontem com uma amada a respeito do livro, né? Ela veio saber como o meu livro ia ajudá-la, o livro da depressão, que fala sobre a depressão. Porque ela falou, palavras dela, que já se curou, mas queria compreender e começou a falar mal dos médicos que atenderam, do próximo em si, tanto da congregação onde ela vai e as pessoas à volta dela. Ela já é uma senhora né? Uma jovem senhora, eu diria, tem seus 50 e poucos anos. E é uma pessoa da mentalidade aberta, ela é desperta, ela não é leiga, não. Só que é tipo assim, é aquilo que você escolhe acreditar. Para você abrir a boca e falar: eu estou curada da depressão, no teu coração não pode haver raiva, rancor, más lembranças. Não é que você vai esquecer tudo que você sofreu, não é isso. Mas quando você aprende a ressignificar coisas que lá atrás você valoriza, você olha hoje como desperto e não tem a menor importância. Porque você aprendeu, você entendeu, compreendeu quem você é, você entendeu que tudo que tu sofreu serviu para construir o ser humano que você é hoje. O teu emocional fica focado, direcionado e blindado. Não é qualquer coisa que te abala, é apenas o que você permite. Então, ao conversar com ela, eu nada disse, porque o nosso foco era eu explicar para ela o desenvolvimento, a transformação que o meu livro ia fazer na vida dela. E a princípio, ela, irredutível. Eu estou curada, eu me curei. Mas como que você se cura falando mal do outro, do próximo? Seja ele profissional da saúde ou membro da congregação?
Só que essa verdade ela tem que descobrir na jornada dela. Eu tô comentando que ela é minha amiga, a gente já conversa assim como a Rose, já me acompanha há alguns anos, já entende um pouco da minha didática, mas eu não vou abrir o cérebro, a mente de ninguém e enfiar o conhecimento lá dentro. Cada um tem sua jornada, cada um tem o seu interesse, vai de cada um. A palavra do Senhor nos diz que a sabedoria, ela está aí, gritando. Mas se eu não me dedicar e não me esforçar de buscá-la, eu não vou acessá-la, né? Quando eu trabalhava diretamente com marketing, ainda trabalho, mas hoje eu dou prioridade mais ao lado emocional das pessoas. Fazer dinheiro é fácil quando você coloca o seu direcionamento para o lugar certo. Quando você compreende que do outro lado tem um ser humano que precisa de respeito e você precisa compreender o momento que ele está vivendo. Mas todo mundo que começa no digital só enxerga o próximo como um saco de dinheiro com perninhas. Mas é uma jornada, todos passam por isso. Pode ficar em paz, tá? Porque se você se dispõe a aprender de verdade, na sua jornada, você vai compreender que é a transformação que você vive que o outro deseja acessar. Eu posso aqui fazer N promessas dos produtos que eu ofereço, mas se eu não mostrar para você o benefício, o que fez na minha vida, tu não vai comprar o meu produto. Então é jornada. Eu sempre fui assim, mesmo antes de ter entendimento, mesmo antes de aprender de fato a viver de renda na internet, eu era assim, eu ia olhar os grandes players, eu via a prosperidade da vida deles e queria acessar como se eu já tivesse, não que eu estivesse errada, mas a concepção é a jornada. O que as pessoas precisam valorizar é o aprendizado de cada dia, não o resultado pronto. A Rose disse: quando você comenta, esclarece bastante com relação ao perdão e à depressão. Sim, é compreensível. É o meu trabalho, né? Eu costumo muito falar, acho que você já me ouviu falando isso, que não adianta eu fazer um livro de 500 páginas para explicar, para te entregar a sabedoria e a clareza que em 20 páginas eu posso fazer. Então, é tipo assim, as pessoas hoje acham que por maior o número, maior o conhecimento. Nem sempre. Às vezes é uma verdadeira encheção de linguiça, como falam, né? Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estudar, eu gosto de aplicar, assim como a palavra do Senhor. E eu gosto, sabe, se eu não entendi, eu fico ali, Senhor, me ajuda, me direciona, me capacita, me permita ter a clareza para que eu possa passar de forma correta. E que, de fato, tudo que eu fale traga resultado na vida daquelas pessoas que acreditam no que eu estou falando. Porque eu estou falando porque eu acredito, mas o próximo também precisa acreditar. Então, é o interesse. Da mesma forma que eu tenho o interesse de trazer as orientações de forma clara e objetiva, né? A pessoa que está me ouvindo, tipo, você também quer esse entendimento. Eu lembro que no primeiro livro que eu escrevi, aquele Verdades que Libertam, foi mais simples, mas feito com tanto carinho, que tem meninas que falam assim pra mim: poxa, Paty, parece que às vezes as coisas acontecem e eu escuto a tua voz falando comigo. Falei: opa, virei drive mental, glória a Deus. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa frente e por orgulho, por estar com a energia voltada para onde não deve, passa batido um aprendizado. A gente perde a oportunidade de edificar uma coisa que estava no nosso poder, estava na nossa mão. Então é clareza, é questão de a gente estar sempre desperto, a gente estar sempre se alimentando daquilo que de fato vai fazer a gente crescer. Por isso a importância da gente estar sempre analisando as coisas que a gente deixa entrar. A gente fez um estudo recente aqui da palavra, que estava falando que não é o que a gente consome que nos adoece, é o que a gente transborda. Porque a gente transborda aquilo que a gente acredita. E se o que tu acredita não é bom, não é verdade, não faz crescer? Você está perdendo tempo, você está se enganando, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa muito próxima e eu falei exatamente isso.
O ser humano, por não ter a autorresponsabilidade de se analisar, é preciso compreender que a autorresponsabilidade vem do interesse de saber se o que eu estou fazendo está certo ou errado. Não precisa quebrar a cara para... Ai, poxa, estava errada, me lasquei. Não precisa. Basta você ter o hábito de pensar. Não tem um livro aí que fala que quem pensa prospera? É a maior verdade, uma das maiores verdades do mundo. Porque se você para pensar antes de você abrir a boca para proferir alguma coisa, ou se você para pensar antes de fazer uma coisa, você já vai saber para onde a tua ação vai te levar. Então tudo está aqui sabe, na intencionalidade. Quando você se dispor a fazer alguma coisa, tenha certeza de que o que você está fazendo, o que você está falando, vai te edificar. Não só a você, mas também ao teu próximo. Eu estou vivendo uma fase com a minha filha, uma fase escolar, que para mim, mãe de primeira viagem, mãe de, né, ela é minha única filha, então para mim tudo é novidade. Então eu procuro estudar muito, porque depois que eu fui mãe, né, houve uma transformação. Ah, está vendo, né, porque eu não estou formada, eu estou só engatinhando, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para transbordar também. Então, tem situações que acontecem que eu tô ali, Senhor, me ajuda. Porque a cada dia eu me levanto com o meu propósito de fazer o meu melhor. Independente se é pro próximo, pra minha filha, pro Senhor, porque é isso que eu me abasteço aqui. Então a cada dia eu já acordo na intenção de fazer um dia magnífico em todas as áreas da minha vida. E tem coisas que acontecem, tipo o que vem acontecendo com a Paloma, que eu fico assim, oi? Como é que pode você se dedicar tanto, se empenhar tanto e a criança ter um comportamento desse na escola? Eu vou contar para você entender. Eu recebi um bilhetinho ontem da tia da escola falando que a Paloma tá rebelde, subiu na cadeira, arranhou a coleguinha, se negou a fazer as tarefas escolares e tá respondona. Eu, como assim, gente? Há 3 anos, no mínimo, diariamente, a gente estuda a palavra, a gente faz devocional. Em casa é uma menina super educada, super sábia. E de repente acontece isso. Ontem, para mim, foi um dia dificultoso, mas foi vencido. Porque imediatamente o Senhor manda teu espírito, me ajuda, me direciona, porque eu não sei o que fazer. Porque eu falo aqui em casa sempre, olha, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Papai do céu deu livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser nessa vida, mas nós somos escravos das consequências. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Olha só, um drive atrás do outro. Quem planta positividade, colhe prosperidade. Quem planta negatividade, colhe sofrimento. Então ontem ela viveu isso na pele. Perdeu todos os benefícios que tinha. Chegou presente, não recebeu, está guardado. Só vai receber no sábado se o comportamento mudar. Consequências. Toda ação tem uma reação. Eu também pensei nisso, só que a concepção, a Rose disse que tem alguém importunando ela. Olha, eu pensei no seguinte, a Palominha, ela tem alergia a quase tudo nessa vida. E o tempo aqui meio que fechou, né? De 2 dias para cá, ontem até choveu. De 2 dias para cá vem se transformando. E ela tem alergia ao tempo, né? Ela é rinite, que chama, rinite alérgica, né? Só que a gente está controlando com medicamento. Então, os sintomas não vêm tão fortes como vinham antes. Que dessa última consulta a doutora trocou os medicamentos, enfim. E ela vem se adaptando muito bem.
Mas eu acho que ontem, sabe quando a gente não acorda bem? Tem dia que a gente não acorda 100%, é normal, né? Nós somos adultos, nós sabemos identificar. Mas ela é criança, ela só tem 7 anos. Mas tem momentos que precisamos se impor. Mas é isso. Só que ela tá se impondo um pouquinho além da conta. Eu procuro passar para ela que ela é criança. Criança tá aqui para aprender. Criança não sabe tudo. Nem os adultos sabem tudo, que dirá uma criança de 7 anos. Então ela precisa ouvir mais. Papai do céu deu 2 orelhas e uma boca. Para quê? Pra gente ouvir mais e falar menos. Pra gente só abrir a nossa boca para falar. Tá igual aquele personagem que tinha aí há 300 anos atrás. Falava assim, eu só abro a boca quando eu tenho certeza. É isso, só que ela tem 7 anos, sabe? Ela não pode, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá. Mas a Paloma, ela tem a inteligência dela. Só que ela precisa entender que na escola a autoridade é a professora. E ela é treinada a não bater em ninguém. Falo, filha, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, entrega na mão do Senhor e vai pro seu canto, vai cuidar da sua vida. E se alguém te bater, você não devolve a agressão. Você afasta o coleguinha e fala alto, vai cuidar da sua vida. Porque vai chamar a atenção da tia, que vai perguntar o que está acontecendo ali. Aí sim ela conta. Então a doutrina dela é essa, ela não é dependente de ninguém, não tem que revidar agressão nenhuma, né? Papai do céu não quer os filhos dele brigando. Então a doutrina dela aqui é isso. Mas acredito eu que o sistema dela ontem devia estar sensível por conta da mudança do tempo e ela se irritou, enfim, acredito que seja isso, mas foi punida. E vamos ver, como diz, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu terminar aqui o nosso raciocínio, que a gente pulou de uma coisa para outra. Chegamos na Palominha e já são 5h30. Então, vou repetir o versículo 13 das falsas testemunhas lá, para a gente voltar para a nossa realidade. Versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, né? Jesus já tinha vindo, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado e eles ainda estavam vivendo pela lei. Beleza. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olha que mentira cabeluda, misericórdia. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o que... Deixa eu repetir de novo. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto, no caso, do Estevão. O capítulo se encerra aqui, mas nós já podemos esperar grandes feitos da parte do Estevão no capítulo de amanhã. É porque na minha mente é bem isso. Tudo que eu leio e compartilho para vocês, na minha mente parece que está passando um filme. Parece que eu tô lá presenciando tudo que está acontecendo. Mas para a gente tirar já de cara, antes das reflexões que eu faço aqui separadamente, a mentira, o falso testemunho já é de longa data. E eu sou dessa, gente. Eu estudo lá atrás, capto a mensagem e trago pra gente aprender nos dias de hoje. Olha aí, a fofoca, a tal da fake news, né, já estava lá. As narrativas, o que aconteceu aqui com o Estevão, nada mais é do que narrativas, fofocas e inverdades, falácias que foram levantadas contra uma pessoa, né? Então, em contrapartida, lá os senhores da lei, lá os sacerdotes, né? Eles acreditavam no que lhes convinham. Como o interesse deles era erradicar o nome de Jesus, que ninguém acreditasse mais em Jesus do que neles, que na cabeça deles, eles eram os senhores do mundo, eles eram os deuses, né? Então o interesse deles era de fato calar quem se levantasse para falar de Jesus. Só que na crença deles, eles não tiravam a trave do rosto para enxergar que todos aqueles que estavam falando de Jesus foram levantados por Deus. Porque Jesus esteve aqui e os instruiu. Olha, vai acontecer assim, 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 mas vão ser levantadas pessoas, que o meu Pai vai mandar o Espírito Santo, que vai acontecer assim, assim.
né? Desde lá de trás, isso já vinha acontecendo. Aonde que eu quero que vocês parem e reflitam? Na atualidade. Se já aconteceu lá atrás, se a gente viu que não deu certo, se a gente viu que eles se lascaram, para que a gente vai cometer a mesma coisa hoje? Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos acesso à informação. Gente, a informação, primeiro é do alto, né? Sabedoria primeiro tem que vir do Senhor. Mas o Senhor nos capacita a enxergar de fato o que é bom ou não para nós agora, na nossa atualidade, na nossa realidade. Então, não é você aceitar tudo que te impõe. Tenham o autocrítico, o senso de autocrítica. Eita, peraí, isso aí é verdade? Vem da onde? Qual a fonte dessa notícia? Porque falam muito do gado, mas por que chamam a pessoa de gado? Vocês já pararam para pensar? Por que chamam? Ah, lá vai a manada. Ah, lá vai o gado. Ah, esse é gado. O gado, gente, ele vive feliz lá pastando, né? Recebendo as raçãozinhas, as vacinas, os cuidados. Ele vive feliz lá na realidade dele. Então, quando ele vai para o matadouro, ele vai feliz, porque a vida dele toda ele foi tão bem tratado, que quando levam ele para o matadouro, ele acha que, pô, deve ser mais uma coisa boa que vou me dar. E na realidade é o fim da vida dele. Então, o chamado gado são aquelas pessoas que não se abastecem de informação. São aquelas pessoas que aceitam tudo que empurram goela abaixo. E se a gente não tiver uma sede de conhecimento, o interesse mesmo de buscar, nós vamos ser gado. Eu quando peguei essa visão, esse drive, a minha cabeça explodiu. Porque quando tu é alienado, tu acredita que tudo que está passando no Jornal Nacional é verdade. Só que quando você muda de canal, você... Opa, peraí. Mas a informação daqui é um... Gente, eu tô falando esporadicamente, tá? Eu não assisto canal aberto há mais de 20 anos. Eu já me libertei dessa fonte de alienação, tá? Mas tem gente que assiste. Eu sou uma pessoa que eu tô ligada, principalmente depois dos últimos acontecimentos. Eu tô vivendo de informação e tem dia que eu vou te falar, até para se alimentar é difícil. Porque a gente fica, Senhor, eu te consagro esse alimento e que não falte pro povo lá. Por quê? Porque quando a gente é desperta, a gente se condói com a dor do outro. Embora a gente não esteja lá, presencialmente, sofrendo aquilo tudo, é uma coisa que a gente não deseja para nós. Então, se a gente não deseja para nós, a gente também não tem que desejar para o outro. E o positivo, já que a gente quer almejar, a gente quer alcançar, a gente tem que desejar para o outro também. Então, você olha hoje para as notícias que você vê pela internet, que hoje, graças a Deus, a internet é o maior veículo de informação. De desinformação também, tá? Não vamos amenizar, não vamos passar mal, não. Passar mão, perdão. Não vamos passar a mão e botar panos quentes. A única diferença da internet para a televisão de canal aberto é que você tem como pesquisar da onde veio aquela pesquisa. Porque o que você mais vê nos canais abertos, segundo o que eu vejo na internet, fulano de tal fez uma pesquisa e disse que o Brasil está vivendo seus melhores anos. Quando você vai pesquisar, vocês já pararam para pensar? Teve um rapaz que fez um videozinho e botou lá na rede X, na rede X, que falou assim, imagina aí, a pesquisa lá do Rio Grande do Sul, pessoal tudo satisfeito. Como assim satisfeito? Será que ele pegou um barquinho e foi lá nas vítimas perguntando, olha, como é que tá a tua vida? Tá satisfeito com o governo? E a pessoa disse, tô muito satisfeito, quase morrendo afogado. Então não faz sentido. Sabe? É tipo assim, o povo tá abrindo a boca, tá dando uma informação e a mídia tá falando que é mentira, que é mundo ideal, é não sei o quê. Poxa, gente, o povo é burro, a gente não enxerga, mas não. Sabe, o que você tá vendo é a ilusão dos seus olhos. Sai do mundo fantástico de Bob e vamos acreditar na televisão. É isso? Rose tá falando aqui, ó. Assistem bastante, principalmente em minha cidade. Pois é, são pessoas alienadas. Ontem eu vi também um vídeo de uma mulher desejando, falando com a própria boca. Eu fiquei, sabe, meu coração dói quando eu vejo essas coisas. A mulher, esse povo tem que se lascar mesmo, eles são muito soberbos. Que isso, gente? Cadê o amor ao próximo?
Uma pessoa dessa fala que tem Deus no coração. Aonde que tá? Não faz sentido para mim. E é o que eu falo, quanto mais você se abastece de fofoca, de intriga, da vida do outro, mais você esquece de cuidar do que é mais importante, a tua vida. Papai do céu deu uma para cada um. É do nosso interesse fazer o nosso melhor. E não adianta eu falar que sou de Deus, me abastecendo de um monte de coisa que não agrada o coração de Deus. Eu estou me enganando. Essa é a concepção que eu passo, é essa clareza que eu trago para vocês diariamente. É na simplicidade da palavra que a gente compreende o passado, ressignifica para viver de forma correta no hoje. São os pequenos passos, as pequenas clarezas. E aplicando o ensinamento que a gente aprende na palavra na nossa vida, que a gente prospera em todas as esferas, em todas as áreas. É preciso ter a clareza, porque sem ela a gente vai abrir a boca e vai ficar profetizando falácias aí, vai ficar enganando o povo mesmo sem querer. Por falta da autorresponsabilidade de analisar se o que eu acredito, se o que me ensinaram vem do Evangelho ou simplesmente é uma coisa que me ensinaram, mas que não agrega nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Isso é muito forte, tocou muito em mim. Vamos fazer o resumo do que a gente aprendeu nesse capítulo para a gente continuar. Lições e princípios do 6º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Serviço aos necessitados. Os apóstolos reconhecem a importância de designar líderes para cuidar da distribuição de alimentos às viúvas necessitadas, demonstrando o cuidado da igreja primitiva pelos mais vulneráveis. Como a gente conversou aqui, naquela época as viúvas, se não tivesse ajuda de alguém, elas acabavam morrendo de fome, porque eram seus maridos que levavam o sustento para casa. Ao contrário de hoje em dia, que só passa a necessidade quem quer, porque enquanto tiver terra para limpar, para plantar, só morre de fome quem quer. Priorização da pregação. Apesar das demandas práticas, os apóstolos priorizam seu chamado para a oração e ministério da palavra de Deus, delegando as tarefas administrativas para outros, o que eles chamavam de sacerdote, aonde Estevão entra, onde a gente começou a conhecer a história do Estevão. Pela população está crescendo, a humanidade está se convertendo ao Evangelho e mais pessoas estarem ali naquela comunidade cristã, a responsabilidade estava ficando grande para os apóstolos, que estavam acabando deixando de cumprir o que eles foram chamados para fazer, que é levar a palavra, né? É cuidar da oração e fazer o que Deus mandou. Então eles levantaram sacerdotes para cuidar dessa parte da distribuição, do cuidado em si da comunidade cristã, enquanto eles se dedicavam à oração e ao trabalho, o ministério deles que Deus levantou eles para fazer. Escolha de líderes. A comunidade cristã escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo e da sabedoria para supervisionar a distribuição de alimentos, destacando a importância de líderes piedosos e capacitados na igreja. Ou seja, a arte do compartilhar, a arte do se doar, ela é um ato de piedade, né? A gente fala muito sobre amor ao próximo, mas o que é o amor ao próximo? Gosto muito de associar esse amor ao próximo à palavra misericórdia, e muitos não entendem o significado de misericórdia. Mas misericórdia é você compreender a miséria do outro. Quando você olha para o lado e você vê o sofrimento do teu irmão, se aquilo não dói em você, presta atenção, faz uma análise aí no teu coração, vê o que você está guardando aí. Que a palavra nos ensina que de tudo a gente tem que guardar o nosso coração, pois dele que vem as fontes da vida. Outra palavra fala também, que eu já até transformei em drive, que a palavra diz que a boca transborda do que o coração está cheio. Então esteja atento do que você está abastecendo seu coração. Porque se você abastece ele de fontes negativas, ele não vai fazer prosperar e você não vai ajudar ninguém.
Lembre-se, a transformação começa na gente. Para a gente ajudar o nosso irmão, a gente precisa tirar a trave dos nossos olhos primeiro. Senão a gente não ajuda a nós, nem o outro. E o amor próprio vai pelo ralo, do jeito que a gente vê hoje em dia. Oposição persistente. Mesmo enquanto a igreja se organiza e serve aos necessitados, a oposição das autoridades judaicas continua, resultando na prisão de Estevão, um dos líderes escolhidos. A gente viu, né, que tipo assim, eles não conseguiram atacar Estevão diretamente porque ele era cheio do Espírito Santo, fizeram um suborno, ou seja, levantaram falsas testemunhas com narrativas, com falácias para denegrir a imagem dele e com isso levou à prisão do Estevão. Um inocente foi preso por conta de inveja. Um inocente foi preso porque desses sacerdotes senhores da lei, lá da palavra, lá, se consideravam os soberanos. Eles não aceitavam Jesus como filho de Deus, como a gente viu. E com isso o interesse deles era o quê? Erradicar, eliminar qualquer um que falasse em nome de Jesus. Eles estavam tão cegos que eles não percebiam que todos que estavam falando de Jesus foram levantados por Deus. E quem é levantado por Deus tem um propósito a seguir. É intocável. Testemunho em meio à perseguição. Estevão aproveita a oportunidade de seu julgamento para testemunhar corajosamente sobre Jesus Cristo, enfrentando a oposição com fé e convicção. Essa parte aqui a gente vai ver no decorrer, porque no capítulo de hoje a gente se limitou na prisão do Estevão. Então tem mais água debaixo dessa ponte, tem mais lição, tem mais aprendizado para a gente aprender e guardar no nosso coração e sempre aplicar em todos os momentos do nosso dia. Resumindo, o 6º capítulo do livro de Atos destaca a importância do serviço ao necessitado e da escolha de líderes piedosos na comunidade cristã primitiva. Mesmo enquanto a igreja se organiza para atender às necessidades práticas, a oposição das autoridades judaicas persiste, resultando na prisão de Estevão. No entanto, Estevão aproveita a oportunidade para testemunhar corajosamente sobre Jesus Cristo, demonstrando fé e convicção em meio à perseguição. Esse capítulo enfatiza a importância do serviço sacrificial, da priorização do ministério da palavra e da coragem de testemunhar o evangelho, mesmo em face da oposição. Olha, eu só vejo clareza aqui, eu só vejo o direcionamento que a gente pede a Deus todo dia, né? Eu sempre falo, vou repetir sempre, até virar mantra aí na cabecinha de vocês. A fase que a gente vive, o momento que a gente vive, a dificuldade que a gente enfrenta hoje não define quem nós somos. Mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo gemendo, a gente não pode largar da mão do Senhor. A concepção tá sofrendo? Tá doendo? É treinamento, presta atenção, tem lição aí, tem aprendizado que vai te aproximar mais da vontade do Senhor. A nossa vida nunca foi e nunca será flores. A de Jesus não foi. Então não tenhamos a pretensão de achar que a nossa será. Com esse avançar da hora, eu chamo você para orar comigo, para a gente agradecer, se abastecer do nosso Espírito Santo Consolador e fazer de fato um magnífico dia, independente do que se levantar contra nós. Somos mais que vencedores, porque estamos na direção que o Papai do Céu chama. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, gratidão. Gratidão pelo Teu amor, gratidão pelo Teu perdão, gratidão pela Tua presença, gratidão pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, gratidão pela clareza da Tua palavra, que a cada dia nos enche de ousadia e o desejo de estarmos na postura correta, Pai. Na postura de filhos amados,
na postura daqueles que defendem e vivem pelo teu evangelho. Pai, que o teu Espírito Santo nos dê sempre a clareza da tua vontade e que nós, a cada dia, consagramos tudo que nós vamos fazer ao Senhor para termos o direcionamento correto. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa, cada familiar dessa pessoa que aqui compartilha comigo, recebe teus ensinamentos, recebe também a provisão, a resposta das suas orações. Pai, tu és grandioso, tu és fiel e a cada dia mais o Senhor nos mostra o quanto nós somos amados, o quanto nós somos edificados por seguir a tua palavra. Pai, te louvo e te agradeço, Pai, pelos casamentos que estão sendo restaurados, pelas mentes que estão sendo libertas da depressão e da ansiedade, Pai. E por esse movimento que está crescendo, que a cada dia mais e mais pessoas tenham sede de te acessar, Pai. Acessar o teu bom, o teu perfeito e o teu agradável. Pai, eu te agradeço por cada momento desse dia hoje, por cada pessoa que nós vamos nos conectar. E cada pessoa sinta em nós o teu Espírito Santo, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Preparados? Vamos fazer um magnífico dia. Vamos ser positivos. Não importa o que se levantar. Não esqueça, você está sob o favor do Senhor. Sejamos luz e sal. Rose, maravilhoso dia para você, meu amor. Papai do céu nos abençoe e capacite. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.